Check-up no rádio, hoje recebendo o médico geriatra Belísio Neto. Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem. Uma satisfação, mais uma vez, poder participar aqui do espaço cedido pela rádio, falando de doenças da velhice, saúde no envelhecimento. E você já pode mandar para cá a sua pergunta, o nosso WhatsApp 988-775550, ou deixa aí a pergunta no nosso Facebook e a gente faz aqui para o Dr. Belísio Neto. Nosso tema de hoje é anemia. O que é que está por trás da anemia nos idosos, Dr. Belísio? Veja bem, Marcos, a anemia tem sido uma doença, eu não diria que é uma doença, é uma manifestação de alguma coisa, como você bem disse, que está por trás, né? É um parâmetro laboratorial, a gente diagnostica com exame de sangue, tem sintomas como fraqueza, falta de ar, indisposição, palidez nas mucosas. Então, a anemia tem sido, na verdade, uma manifestação de alguma coisa que está acontecendo. No popular é pouco sangue, é a falta de sangue. Esse sangue ele pode estar pouco em virtude de diversas causas, principalmente na terceira idade. Para você ter ideia, os idosos eles têm uma incidência, uma prevalência de 25%. A cada 4 idosos, vai ter anemia. Pra você ter ideia, a diabetes tem uma prevalência em todas as faixas etárias de 10% e é tão falada, né, por aí. A hipertensão também tem uma prevalência semelhante à anemia. E a anemia não é assim uma afecção simples, como embora possa parecer. Geralmente por trás tem alguma causa. Ela sozinha, ela é um fator de risco independente para aumentar mortes, ou seja, quem tem anemia tem um risco de morrer mais do que quem não tem anemia, independente. Ela aumenta a incidência de doenças cardiovasculares, ela aumenta risco de queda e fratura. A anemia aumenta o tempo de hospitalização. A pessoa, quando se interna, que tem anemia, independente do que ela se interna, ela vai, em média, demorar mais tempo internada do que outras pessoas. Ela aumenta perda de cognição, de memória, de linguagem. Quem tem anemia tem mais déficit cognitivo. Ela altera o sono. A pessoa pode ter distúrbios do sono. Ela altera o humor. Quem tem anemia tem mais ansiedade, tem mais depressão, diminui capacidade física de desenvolver suas atividades físicas, sua eficácia, sua performance, e diminui também qualidade de vida. Então o fato de você ter anemia, embora as pessoas nem sempre tenham sintomas, principalmente os idosos, traz uma série de complicações, como eu falei, de hospitalização, morte, queda, doença cardiovascular, sono, enfim, que podem levar o indivíduo a uma condição pior do que ele vivia antes. Então, nos idosos, a gente tem meio que uma regra de 3, né? São 30%, 30%, 30%. Como é que é isso? 1/3 das anemias, elas são causadas por perda sanguínea. A gente tem pouco sangue porque perde, a gente pode ter pouco sangue porque não produz sangue, e a gente pode ter pouco sangue porque está deficitário. Esse desbalanço de ingesta de alimento está diferente do que a gente está produzindo. Então, o idoso, 30% deles tem anemias por perdas, anemias ferroprivas. Na criança, as anemias ferroprivas, por privação de ferro, são mais por déficits alimentares. A gente até tem a ideia de que toda anemia a gente tem que suplementar ferro, porque deve ser algum que está comendo mal. No idoso não é bem assim. A maioria das anemias ferroprivas no paciente idoso são por perdas ocultas às vezes. Nas fezes a pessoa não consegue identificar, na urina a pessoa não consegue identificar. Então vale a pena ressaltar que essas perdas são ocultas. 30% são por causa de doenças. Doenças crônicas geram anemia, doenças crônicas como doença na tireoide, como artrite, que são doenças autoimunes, doença inflamatória intestinal. Doenças não autoimunes, como doença renal. Quem tem doença renal crônica, eles tendem a ter uma anemia, que é um tipo de anemia por doença crônica. E para assim, surpresa, não da gente, mas de muitas pessoas, 30% das anemias dos idosos são anemia não explicadas, né? São anemias idiopáticas. Então, em 30% das vezes, em média 30%, 33%, a gente não consegue identificar a causa.
e é classificada como anemia idiopática, não explicada. Essas anemias tem-se uma teoria de que elas são em virtude do processo de envelhecimento. O idoso ele é mais inflamado e essas substâncias inflamatórias, as citocinas inflamatórias, elas inibem a atuação de um hormônio produzido no rim chamado eritropoetina, e isso faz com que a pessoa não faça mais sangue. Além disso, está envelhecido também a indústria de fabricar sangue no organismo. Ela está envelhecida e está mais com deficiência para produzir sangue. Então, 30% da anemia nos idosos, elas são de causas inexplicadas, são de causas idiopáticas. Essas anemias, elas podem ser causadas por uma doença chamada síndrome L-displásica, boa parte delas é explicada por isso, que é um estágio meio que pré-leucemia, né? Então, anemias são, assim, não seria uma doença, é um alerta, é um sinal de alarme, é uma condição que chama a atenção para que a gente possa buscar a causa. Não adianta você achar que tem anemia, tomar febre e vai melhorar da anemia. Pode até melhorar inicialmente, mas você não vai saber a causa, que é o mais importante. E aí você pode estar mascarando e atrasando o diagnóstico de um câncer, pode estar atrasando o diagnóstico de uma doença autoimune, pode estar atrasando o diagnóstico de um sangramento simples que você pode resolver no estômago, ou um hemorroide, ou um sangramento intestinal baixo. Então, a anemia não é só o exame laboratorial, é também a busca da causa para a gente poder tratar adequadamente. Esse mês de junho é o mês, né, em alusão, é o junho vermelho, né, em alusão à questão da transfusão sanguínea, da questão dos hemonorte, hemovida, de onde a gente vai doar sangue. Então a gente resolveu falar um pouco de anemia. E falando de transfusão, as pessoas idosas elas são mais transfundidas do que as pessoas mais jovens. O limite de tolerância, isso em parâmetros laboratoriais do indivíduo idoso, ele é bem menor, ele tolera bem menos a anemia e por vezes a gente transfunde mais precocemente indivíduos idosos, porque a reserva fisiológica deles é baixa, a gente transfunde mais precocemente, passa sangue neles muito mais precocemente do que os adultos jovens, por causa disso, que eles têm doenças, eles são mais vulneráveis, e o ponto de corte é um ponto de corte mais, eu diria, mais sensível. Eles com hemoglobina de 10, geralmente a gente já, dependendo da causa e do paciente, a gente necessita transfundir, enquanto no adulto ele tolera até 7, um adulto jovem sem grandes comorbidades. Doutor, o senhor deixou bem claro aí de que em muitos casos a anemia, por exemplo, não aparenta sintomas, né? Mas esses sintomas eles aparecem quando, por exemplo, a anemia ela já se torna profunda? Sim. Uma anemia discreta, uma anemia leve, ela pode até o paciente não ter sintomas, a gente detectar num exame de rotina, mas uma anemia mais grave, ela sim, ela dá sintomas. Ela pode até dar menos sintomas em indivíduos idosos, ela pode até dar sintomas inespecíficos, mas dá sintomas. E os sintomas da anemia, eles são sintomas muito gerais, que podem dar em qualquer doença. É um cansaço físico, é uma falta de ânimo, é uma indisposição, uma falta de fôlego, falta de tolerância a qualquer movimento. Então, são sintomas que podem dar em vários tipos de doença. Além disso, logicamente, a pessoa fica meio pálida, meio branca, as pessoas, você está meio amarelo, deve estar anêmico, né? Então, os sintomas são mais quando ela tem uma gravidade maior. Mas são esses: fraqueza, cansaço, mucosa, essa pelezinha de dentro do olho, pálida, indisposição. Pode dar outras coisas, como mais grave, quando a anemia é mais grave, como déficit cognitivo, o paciente delirar, numa anemia mais importante. Mas, via de regra, os sintomas são esses. São sintomas que podem dar em várias outras doenças. Dificilmente a pessoa consegue dar um diagnóstico de anemia só com os sintomas. Se ela não olhar a pele do indivíduo, ela não consegue suspeitar. Esses diagnósticos, na maioria das vezes, são feitos em exames de rotina e por outras queixas. Na verdade, a gente está investigando alguma outra coisa e acha uma anemia. Outra pergunta: a anemia ela é perigosa? Muito,
Como eu falei, Principalmente da pessoa idosa? Principalmente na pessoa idosa. É perigosa porque boa parte das vezes a anemia está dizendo que você está com alguma doença outra. E dentre essas doenças existem doenças muito graves, como por exemplo câncer. O câncer, ele causa uma anemia de doença crônica, não só câncer no sangue, linfoma, leucemia, mas câncer em outros locais. Câncer de pulmão, câncer de pâncreas, de intestino. O de mama não causa tanta anemia, mas via de regra, câncer causa anemia. Então, anemia pode ser grave. Se ela for uma anemia aguda, de um sangramento intenso, ela pode matar a pessoa, morrer sem sangue, logicamente. Mas assim, ela é um sinal de alarme, o médico não deve parar a investigação ali. É uma recomendação que a gente tem para os colegas não cessarem a investigação simplesmente com hemograma. Não, é anemia, vou passar sulfato ferroso, as próprias pessoas às vezes já começam a tomar e boa parte das vezes o paciente tem ferro, mas não está conseguindo formar a hemácia, não está conseguindo produzir sangue. O problema não é que ele está com pouco ferro, às vezes ele não está com a maquinaria funcionando bem em virtude de alguma doença. Então pode ser sim grave, como eu dei o exemplo de câncer, mas inúmeras outras doenças podem cursar com anemia. Insuficiência renal é uma delas, né? Doenças cardíacas podem dar uma anemia, doenças na tireoide, quem tem problema de tireoide pode ter anemia, doenças autoimunes, quem tem doença inflamatória intestinal, Crohn, retocolite, quem tem artrite reumatoide, quem tem doenças lúpus, quem tem doenças autoimunes, medicamentos podem causar anemia, então tem que ser investigado, né? A conversa, a anamnese, a entrevista com o paciente, o exame físico dele bem feito, a gente já consegue ter algumas hipóteses e já seguir num caminho. Então, nada de menosprezar a anemia. As pessoas perguntam muito, doutor, eu estou com um pouquinho de anemia, mas eu acho que é da idade. A idade da anemia, teoricamente não. Tem uma predisposição maior a fazer anemia dessa de causa inespecífica, como eu falei. Ele está envelhecido, a sua maquinaria, sua indústria de produzir sangue está envelhecida, é menos eficiente. E o idoso ele tem uma inflamação crônica, e essa inflamação ela agride alguns hormônios, como por exemplo a eritropoetina, que é quem facilita, atrapalha a sensibilidade da eritropoetina na fabricação, aliás, na atuação do processo de eritropoese. Então o envelhecimento ele facilita a anemia, mas a anemia no idoso não é nada comum, até porque é a faixa etária que tem mais câncer, que tem mais doenças crônicas, é aí que a gente não pode parar a investigação. E tem cura ou você pode tratar, por exemplo? Sem dúvida, sim, sem dúvida. A anemia, ela tem, dependendo, primeiro, descobrir a causa, né? Se for uma deficiência de vitamina B, repor vitamina B, se for uma anemia por um sangramento, tentar conter aquele sangramento, buscar a sua hemorroida, fazer uma clipagem uma ligadura lá da hemorroida, se for uma úlcera, tentar tratar a úlcera do estômago, se for uma doença renal, tentar tratar, se for a tireoide, tentar tratar a tireoide, se for alguma doença autoimune, tentar manter essa doença em pouca atividade, se for déficit nutricional, é menos comum no idoso, mas repor nutrientes que favoreçam a formação de sangue. Então tem sim tratamento nas suas diversas formas, quando é por doença crônica, tratar a doença, quando é ferropriva, repor ferro e estancar onde pode estar a perda do ferro, e se for uma coisa mais aguda, tem a hemotransfusão, a transfusão de hemácia, que é uma prática, e aqui vale ressaltar, que a hemotransfusão salva muita vida, e esse período agora eu acredito que os bancos de sangue estão tendo muita dificuldade. A gente lá no hospital regional, eu acredito que todo dia tem transfusão de sangue. Como eu falei, os idosos eles são mais sensíveis, eles toleram menos anemia, então o ponto de corte para a gente transfundir é bem menor, então a gente transfunde com mais facilidade, porque eles toleram menos anemia. Ok, a anemia, ela pode virar leucemia? Na verdade, não é que a anemia vire leucemia. A anemia é um dos parâmetros para o diagnóstico. A leucemia causa anemia, certo? O que é a leucemia? Um câncer no sangue, né?
um câncer na produção das células brancas do organismo, e esse câncer cursa com anemia também. Então, você pode dar descobrir, você vai atrás da causa da anemia, quando você vai atrás, você encontra a leucemia. Não é que a anemia vai virar leucemia, mas o que acontece é que a leucemia, ela cursa com anemia. Outra pergunta aqui chegando. Tem alguma pergunta aí, Geraldo, no telefone? No microfone, por gentileza, Geraldinho. O ouvinte quer saber aqui, doutor Belísio, se uma pessoa com 47 anos já pode iniciar consultas com geriatra. Eu tenho dito que uma idade ideal seria 50, mas o envelhecimento ele é muito heterogêneo. Tem gente com 45 anos que tem uma idade biológica de uma pessoa de 60 anos. Esse período de menopausa, principalmente mulher, entre 45 e 50, é um período que aparece e deixa a mulher mais suscetível a diversos sintomas e doenças que estão ali precedendo a velhice. Então, com 50, 40 e poucos anos, o ideal é ir para programar um envelhecimento saudável, não que vai ter que ficar indo, mas é onde a gente começa a identificar algumas coisas que a pessoa está caminhando por um envelhecimento com doenças. É nessa faixa etária que a gente consegue identificar doenças para serem tratáveis. Identifica, por exemplo, uma osteoporose, previne uma fratura lá na frente, tratando. Identifica a hipertensão, e aí previne doenças cardiovasculares, identifica o famoso check-up, né? Identifica algum transtorno do humor, alguma queixa de memória, e aí já evita que essa paciente evolua para uma demência mais cedo, identifica uma dor que ela achava que era normal, e aí a gente busca a causa. Então, é uma idade que a gente prepara a pessoa para chegar no envelhecimento, e um envelhecimento saudável, tanto do ponto de vista biológico, físico, de você exames e buscar precocemente encontrar alguma coisa patológica, como também a geriatria trabalha muito com esse ponto de vista de psíquico, de uma boa qualidade de vida, social. O que é que faz a gente ter um envelhecimento com qualidade de vida? Não adianta só ter muitos anos, é importante a gente ter anos com qualidade. Não adianta viver o resto da vida sofrendo uma velhice com muito sofrimento. E aí é nessa faixa etária que vale muito a pena uma intervenção para a gente poder direcionar o paciente. Então pode sim. Ok, tem um ouvido com a gente, fala com quem? Bom dia. Bom dia, é com Rita. Oi, Rita, qual a sua pergunta? Eu queria fazer a pergunta ao doutor Belísio. Meu pai tem 90 anos. Ele está com as passadas bem curtinhas. Ele dorme demais. E eu queria saber dele qual o remédio que ele indica a gente, para ele fortalecer aquelas perninhas dele. Porque ele tomava o estalopram. Minha irmã achou que era o estalopram que estava fazendo ele dormir demais, mas já suspendendo. Está comendo demais, está muito pesado. Gostaria de saber qual o remédio que a gente pode dar, uma vitamina, para fortalecer as pernas dele. Obrigado, Rita, por sua participação do Belísio aí. Idoso nonagenário, né? A gente tem visto cada vez mais na internet mesmo as pessoas parabenizando centenários, nonagenários. Primeiro que ele é um felizardo. Ele. Cada vez mais as pessoas estão envelhecendo. E o nosso Siridó, ele tem um grande número de pessoas muito idosas. Então, passo curto, né? Lentificação da marcha. O paciente ele está entrando numa síndrome que a gente chama de síndrome de fragilidade, lentificação da marcha, perda em espiral de outros parâmetros, perda em espiral de outras características. Então, aí, na verdade, assim, o escitalopram ele dá sono? Pode dar, mas às vezes a gente bota para noite, para o paciente tomar à noite. Na maioria das vezes ele não interfere no sono. O ideal era voltar para o médico que prescreveu e ver com ele se realmente era o escitalopram, se realmente ele não já estava dormindo demais. O paciente que dorme demais, ele está gastando pouca energia, Marcos. E aí a tendência já está andando menos. Passo curto, a tendência é ele atrofiar. E uma quarentena dessa, que as pessoas estão sem fazer atividade física, sem hidroginástica, sem fisioterapia, sem as terapias de reabilitação, eu até disse aqui antes do programa que eles estão começando a estourar, estão começando a não aguentar mais, muito atrofiados, muito demenciados, muito cheio de complicações em virtude de 3 meses sem as terapias de reabilitação. Não existe um remédio que vá
sem examinar uma vitamina. Não existe uma vitamina que vá resolver o problema, não. O problema aí é mais amplo. É da gente avaliar por que ele está andando passo curto. Será que ele não tem uma atrofia na musculatura das pernas? Será que ele não tem um problema de equilíbrio? Será que não é uma depressão? Ele estava tomando esse citalopram e a depressão ela cursa muito com falta de disposição. E a gente tem que tratar, certo? Não deu certo esse citalopram? Será que ajustando o horário, trocando por algum outro, não daria certo? Será que não pode até a anemia que a gente estava falando? Pode ser, né? Então será que não é a imobilidade? Então eu até lamento não poder informar assim, um remédio que possa ajustar. Minha orientação é que ela volte para o médico que prescreveu esse citalopram, se ele orienta alguma outra forma, porque uma das causas de anedonia, de astenia, falta de disposição, sonolência no paciente idoso com 90 anos é depressão. Pode não se manifestar chorando. Eu sempre digo aqui que a depressão no idoso, ela não é daquelas como no adulto jovem, que cursa com choro, com melancolia. Ela pode cursar simplesmente com essa falta de disposição, com essa fraqueza nas pernas. Então, seria bom primeiro mobilizar ele, tentar mantê-lo o máximo possível ativo, o máximo possível acordado durante o dia, e buscar voltar para o médico para ele reavaliar essa terapêutica. Vitamina por vitamina não vai resolver o problema. Então você já respondeu aqui a pergunta aqui do nosso ouvinte, que quer saber se Lavitan vitaminas ajuda a tratar a anemia. Não. Como eu disse, anemia, o menos importante é tratar com ferro, com vitamina. Tem que descobrir a causa. O melhor remédio para anemia é você descobrir a causa. Não adianta ficar passando ferro e você está mascarando, como eu falei, um câncer, está mascarando uma doença autoimune, está mascarando doenças outras. Não é assim. Estou com anemia, vou tomar um remédio. Não. O médico tem que buscar a causa, isso é obrigatório, porque vai estar perdendo tempo. E a anemia em idoso não é como criança. Criança, na maioria das vezes, se repõe ferro, e porque ela é deficiência nutricional. Boa parte das anemias nas crianças é por má ingestão de ferro e outros elementos que favorecem a produção de sangue. No idoso, não. Idoso a gente tem que pensar em câncer, a gente tem que pensar em úlcera, a gente tem que pensar em doença autoimune, em coisas. Por isso que a gente não banaliza, não perde tempo só fazendo ferro. Tem mais pergunta aqui chegando. Doutor, minha sogra passou 64 dias internada com vários problemas. Tomou bolsa de sangue, mas a minha pergunta é sobre o coração. Ela está precisando de uma cirurgia de ponte safena, só que o médico falou que ela não tinha condições de fazer devido a diabetes muito avançada. Ela está muito debilitada, ela tem 60 anos de idade. Isso, ela corre risco, por exemplo? Sem dúvida. O paciente que está com a cirurgia de revascularização para fazer, ela está com as artérias do coração todas entupidas, ocluídas, né? Deve ter infartado e a indicação é de revascularização. E prepara-se o mínimo possível para ter condições dessa cirurgia. Tem que controlar essa diabetes. Indubitavelmente é uma situação de emergência que essa paciente precisa ser rapidamente controlada, esse diabetes, e ela rapidamente ser submetida à intervenção. Paciente jovem, 60 anos, foi? Ele falou? 60 anos. 60 anos, jovem, tem que andar, tratar o mais... Já era para ter sido tratado, 60 dias internado, ainda não controlou esse diabetes, então já era para ter controlado esse diabetes, sim. Preparar a paciente, nutrir bem, deixar ela bem, com as melhores condições possíveis para se submeter à cirurgia, que é uma cirurgia complexa e que o paciente tem que ter condições para tratar. Tem mais perguntas chegando, vamos ouvir. Bom dia, Marcos Dantas. Aqui é Jário, do Jardim de Piranhas. Eu queria que você fizesse uma pergunta aí a Dr. Belísio, porque minha mãe tem 84 anos, aí toda segunda-feira a gente faz um exame da glicose. Ela toma remédio para diabetes. Aí a dela deu 104. E eu tenho 45 anos. Eu fiz a minha, deu 74. Para perguntar a ele aí se isso é normal. E aí, doutor Belísio? A glicose dela está controlada. Para quem é diabético, toma remédio. 84 anos, a gente tem até que ver um outro exame chamado hemoglobina glicada, para saber se não precisa até diminuir doses desse remédio da diabetes, que está muito bem controlada. No caso dele, independente do fator dele ter feito a glicose e está normal, ele é um paciente bem mais
suscetível, predisposto a ter diabetes. A diabetes, ela tem uma herança familiar muito importante. Então, deu normal, o dele está normal agora, mas ele é uma pessoa de alto risco para desenvolver diabetes e deve cuidar desde cedo em ter hábitos saudáveis de atividade física, evitar excesso de açúcar, massas, evitar obesidade, porque ele tem um risco muito maior de se tornar um diabético. No momento está tudo controlado, tanto a mãe dele como ele, mas tem que ficar vigilante. Ok, tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Doutor Beleza, aqui é Chico Leite de Cruzeta, vulgo Chico Barbeiro. Não, porque eu jantei um prato de feijão com arroz e coloquei 2 bananas. No outro dia, eu amanheci rodando, o mundo rodando, passei o dia todinho. E me disseram que é labirintite, pode ser, aí disse que é da banana, pode ser ou não pode ser? Um abraço para o nosso amigo Chico Barbeiro, lá em Cruzeta. Mandar um abraço aí para Cruzeta. Se ele não tem esse hábito de fazer essa refeição e fez nesse dia, no outro dia amanheceu com alguns sintomas, a culpa vai ser provavelmente da refeição. A única coisa diferente vai ser da refeição. A pergunta dele é se banana tem uma interferência direta numa crise de labirintite. Não é comum, mas é uma das medidas que a gente faz, é evitar alimentos, substâncias que possam interferir na labirintite. Café, chá, chocolate, são substâncias que facilitam a crise de labirintite. Ele evite, né, se ele não tem esse hábito de fazer esse tipo de doença, esse tipo de sintoma, esse tipo de alimentação, ele evite. Ok, abraçar aqui o nosso amigo João Germano e família, está lá na Praia de Pedra Grande, né, na Costa Branca, aqui nos assistindo, doutor Belício também. E, doutor Belício, uma pergunta aqui, o ouvinte quer saber se o senhor está atendendo no consultório e quais são os dias. Bom, Marcos, esse período de pandemia a gente tem reforçado todas as medidas de prevenção, assim, a gente está com atenção máxima de paciente. Quando chega, fica distante, a gente marca horário, até a quantidade de pacientes está reduzida, para se o paciente chegar a 2 ao mesmo tempo, a gente tentar, aliás, evitar que cheguem 2 ao mesmo tempo, a gente está com rigor extremo, luva, álcool gel, o paciente sai, a gente desinfecta todos aqueles equipamentos utilizados na consulta anterior, álcool na bancada, isso de paciente em paciente, quando vai fazer o eletro, desinfecciona tudo. A gente já fazia antes, só que agora com muito mais rigor, né? A gente tem feito isso. Então, continuamos atendendo com a capacidade reduzida, né? Assim, tentando fazer agendamentos, né? Inclusive pacientes de outras cidades, a gente tem orientado que, assim, eles ficaram com medo das barreiras, né, na cidade, mas paciente com necessidade de saúde, eles podem sim passar as barreiras, ele vem para uma consulta médica. Então, estamos atendendo uma capacidade menor, né, menos pacientes por dia, em virtude do agendamento, em virtude do tempo que a gente gasta de um paciente para outro, para descontaminar a sala e o ambiente onde os pacientes circulam, mas estamos na luta lá. Eu quero até mandar um abraço lá para a turma da Santa Clara, né, Érica, Melk, nossos colaboradores, que sem eles a gente não conseguiria manter aí esse período de quarentena. Todos estamos firmes e fortes, todos com os testes negativados, já fizemos os testes da Covid e estamos, graças a Deus, todos negativados. Obrigado por sua participação, até terça-feira, se Deus quiser. Até a próxima terça, Marcos, se Deus quiser, e Nossa Senhora abençoar.